Oitava instrução do aprendiz. Corda de um nós ou borda dentada, parte 2. Venerável mestre diz: há quem defenda com muita convicção que o universo, em todas as suas facetas e manifestações, está inteiramente regulado pela matemática, e consequentemente, pelos números, presentes em absolutamente tudo. A numerologia é a ciência que estuda com profundidade os números, suas características, poderes e influência sobre todas as coisas, principalmente sobre os homens, e por isso trata-se de uma ciência muito disseminada, com seguidores espalhados por toda a Terra. O número 3 tem alto valor místico, e esteve sempre presente em todas as antigas civilizações, até porque item 3 foram os filhos de Noé, de Gênesis 6, 10. Item 3 foram os varões que apareceram a Abraão, Gênesis 18, 2. Item 3 foram os dias de jejum dos judeus desterrados, Esther 4, 6. Item 3 foram as negações de pedra a Jesus, Mateus 26, 34. Item 3 são as virtudes teológicas, etc. Primeiro vigilante diz: as tríades divinas sempre existiram em todas as religiões, e nelas o número 3 é considerado um número perfeito, assim pode-se citar. Item Osíris, Ísis e Horus, dos egípcios. Item Brahma, Vishu e Siva, dos hindus. Item Yang, Ingitão, do taoísmo. Item Buda, Dharma e Sangha, do budismo, e item Pai, Filho e Espírito Santo, do cristianismo. Dentre as superfícies, o triângulo é a forma que corresponde ao número 3, sendo essa figura geométrica considerada a mais perfeita, e composta por 3 linhas e 3 ângulos, formando um todo completo e indivisível, além de que todos os demais polígonos subdividirem-se em triângulos, sendo a base da construção de todas as superfícies. O 3 é também um número. Item da luz na sua tríplice concepção, fogo, chama e calor. Item do tempo que se divide em 3 períodos, o presente, passado e futuro. Item do movimento diurno do Sol nas 3 fases, e nascer, zênite e ocaso. Item da vida dividida em 3 etapas, e nascimento, existência e morte, ou ainda, mocidade, maturidade e velhice. Item da família que é constituída por 3 elementos, o pai, a mãe e os filhos. Item do ser perfeito composto de 3 partes, espírito, alma, mente e corpo. No templo maçônico por toda parte encontra-se o número 3, a partir do ternário do qual o delta sagrado é o mais luminoso emblema. Nas lojas o ternário é também simbolizado pelos 3 grandes pilares. Sabedoria, força e beleza, que representam as 3 grandes luzes, significando o sustentáculo de tudo, isto é, a sabedoria que cria, a força que suporta e a beleza que adorna. O quadrado de 3 é 9, e de 9 é 81, estando aí provavelmente a explicação lógica e racional para o número de nós da corda. Segundo o vigilante diz: a corda de 81 nós é um símbolo ligado à construção, e como tal tem o condão de transmitir aos iniciados lições morais, éticas e espirituais, que fazem parte da doutrina da ordem. Simbolicamente, a corda comporta 2 interpretações, uma emblemática e alegórica de fácil entendimento, e outra mística, hermética e esotérica, mais complexa. A corda em conjunto com o pavimento mosaico, as romãs e a cadeia de união, representa que todos os maçons espalhados pela terra devem formar uma única família. Quanto ao seu conteúdo emblemático, a corda foi um grande instrumento nas antigas construções, como continua sendo, pois foi utilizada nas edificações das pirâmides para arrastar as pedras por planos inclinados, nas paliçadas e pelos pedreiros como reforço dos cercados. Simboliza a força obtida pela união, sendo consolidada pelos ensinamentos morais imprescindíveis à construção do grande edifício, ao que é necessário esforço e perseverança, suprível só com a união e a pura fraternidade. A corda é um dos ornamentos do templo maçônico, estando no alto das suas paredes junto ao teto, acima das colunas que ornamentam as mesmas paredes, nos ritos que as possuem, sendo que deve ser instalada de modo que seu nó central fique sempre acima do trono do venerável mestre, e distribuindo-se igualmente os demais nós, 80 nas 2 laterais, sendo 40 nós equidistantes de cada lado, terminando caídas junto aos batentes da porta do templo em 2 borlas, representando cada uma temperança e coragem, e justiça e prudência. O nó central sobre o trono do venerável mestre representa o número 1, a unidade indivisível, representa o símbolo de Deus, princípio e fundamento do universo. Por isso o número 1 é considerado sagrado, e sua relação com os números 3 e 9 é constatada de várias maneiras, pois dividindo-se a unidade, 1 por 3. Resulta uma sucessão de 3, isto é, uma dízima periódica, 1 por 3 igual 0,3333. Orador diz:
Quando se divide a unidade 1 por 7, obtém-se 0,142857 e que se repete indefinidamente, porém nunca não aparecendo o número 3 e seus múltiplos imediatos, que são o 6 e o 9. Estas propriedades originaram um símbolo, resultante da divisão do círculo em 9 linhas, que são derivadas da unidade 1 dividida por 7, e da unidade 1 dividida por 3. Ou seja, o círculo foi dividido em 9 partes vindas dos números 3, 6 e 9, ou da divisão da unidade 1 por 3 e dos números 1, 2, 4, 5, 7 e 8, ou da divisão da unidade por 7. A figura final, cujo significado real é privilégio de poucos iniciados, tem movimento e é a pedra fundamental dos alquimistas. Já o número 40, número de nós da corda de cada lado do templo, representa provação, espera, preparação ou castigo, é o número simbólico da penitência e expectativa, encontrado em inúmeras passagens bíblicas com essa conotação, sendo o número da realização de um ciclo, que não se repete com mudanças radicais, assim. Item a quaresma, preparação para a ressurreição pascal, dura 40 dias. Item os funerais entre os piules africanos duram 40 noites. Item entre os bambaras africanos são oferecidos 40 bois, 40 cavalos e 40 cauris, nos processos de iniciação suprema. Secretário diz. No direito feudal da antiga França, consta a quarentena do rei, período de 40 dias estabelecido por Luís IX, para a espera antes que uma pessoa ofendida pudesse exercer sua vingança pela injúria sofrida. É também de 40 dias o intervalo de tempo, que os índios da América Equatorial esperavam para desenterrar um cadáver, limpar seus ossos e colocá-lo em local definitivo. Após 4 dias é feita a purificação da biurta, tenda russa de forma cilíndrica usada na Ásia Central e Ártico. Modernamente, o uso da quarentena encontra raízes na crença milenar de que são necessários 40 dias para que um novo ciclo de vida aconteça. E o que se dizer então, do dito popular tão conhecido, segundo o qual a vida começa aos 40 anos? Pode ainda ser encontrada outra possível explicação para o número 81, o dos nós da corda, que seria advinda do artigo 2º da Constituição e Regulamentos do Soberano Grande Conselho dos Príncipes do Real Segredo para os Orientes de Paris e Berlim, edição de 1762, que determinava para ser atingido o grau 25, à época o último do rito escocês, eram necessários 81 meses, isto é, quase 7 anos de atividades maçônicas para a escalada ao grau, respeitados os respectivos interstícios. Esotericamente, a corda de 81 o nós simboliza a união fraternal e espiritual que deve existir entre todos os maçons do mundo, representando ainda a comunhão de ideias a respeito dos objetivos da maçonaria, que evidentemente, devem ser os mesmos em qualquer parte do planeta. Guarda, ou cobridor, o diz. Segundo alguns autores especializados, a abertura da corda em torno da porta do templo com a formação de borlas, simboliza que a maçonaria está sempre predisposta, aberta, ao acolhimento de novos integrantes. Em verdade, essa abertura significa que a ordem é dinâmica e progressista, estando portanto, sempre aberta a novas ideias que possam contribuir para item o progresso do homem, e item a evolução racional da humanidade, de vez que é vedada a participação na maçonaria dos que rejeitam pensamentos novos, em benefício de um conservadorismo retrógrado e rançoso, muitas vezes dogmático, e consequentemente, altamente deletério. A literatura francesa registra em artigo de Raoul Vergès em 1861, que após um acidente fatal ocorrido na igreja de Notre-Dame em Paris, mais de 500 maçons formaram uma cadeia de união em torno da catedral, enquanto o cônego celebrava os necessários serviços religiosos em intenção do acidentado, o que talvez signifique que a cadeia de união seja a representação do cordel que se serviram os maçons operativos, para delimitar o contorno de um edifício. Como a loja maçônica pretende também ser a representação simbólica do cosmos, a cadeia de união seria a projeção celeste do cordel terrestre, formando nas paredes do templo uma moldura instalada num plano não pertencente às 3 dimensões comuns. Assim, a cadeia de união seria o cordel projetado ao infinito que se materializa na parede do templo através de uma corda que se cruza e recruza em 81 nós. O que significariam os nós? Os nós podem representar também todos os maçons unidos, mas que nem por isso perdem sua individualidade ou personalidade, que são perfeitamente identificáveis como laços de amor, lacs ou noeudes de amour, e em contrapartida, inversamente os nós poderiam ser entendidos como os símbolos das dificuldades que a vida apresenta. A corda é composta por múltiplos fios que isolados são frágeis, mas quando agrupados na corda são muito resistentes, confirmando o conhecido adágio. Item a união faz a força, não permitindo que os maçons se esqueçam que enquanto unidos e fortes, poderão sempre lutar contra todos os vícios, iniquidades e injustiças. Venerável mestre diz. Conta-se que
Item um velho pai, em seu leito de morte, já em seus estertores, chamou todos seus filhos que eram numerosos, ordenando que lhe trouxessem um feixe de varas. O ancião determinou aos filhos que quebrassem o feixe, e todos tentaram, mas nenhum conseguiu, ao que o velho as tomou vara por vara, quebrando-as todas sem grandes dificuldades. Disse então à família reunida em volta do leito, que extraíssem daquele episódio a seguinte lição necessária: enquanto se mantivessem unidos, nada e ninguém poderia quebrá-los ou superá-los em qualquer coisa, mas se por qualquer infelicidade essa união fosse quebrada, tornar-se-iam presas fáceis do infortúnio e da tragédia, e vendo que todos haviam assimilado tão sábio ensinamento, o velho partiu em paz, certo de que deixará um bloco monolítico e inquebrantável de união permanente entre seus familiares.